O sol ainda nem nasceu quando você é acordado pelo som distante de motores sendo preparados. O ar da manhã é frio e pesado, e a base aérea já está cheia de movimento. Mecânicos correm de um lado para o outro, verificando cada detalhe das aeronaves alinhadas na pista. Em poucas horas, esses aviões estarão cruzando os céus da Europa em missões onde qualquer erro pode significar a morte. Você veste rapidamente seu uniforme de piloto e caminha em direção ao hangar. Ao seu redor estão outros jovens aviadores, alguns confiantes, outros silenciosos, todos conscientes do mesmo pensamento. Talvez nem todos voltem hoje. Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos de caça eram responsáveis por dominar os céus, proteger bombardeiros e enfrentar inimigos em combates rápidos e mortais. Ser um piloto de caça naquela época exigia muito mais do que habilidade. Era preciso coragem, reflexos quase sobre-humanos e nervos de aço. Nos céus, as batalhas aconteciam a centenas de quilômetros por hora, com aviões girando, mergulhando e disparando metralhadoras enquanto cada piloto tentava ganhar vantagem sobre o outro. Muitos desses pilotos tinham pouco mais de 20 anos. Ainda assim, eram enviados para missões extremamente perigosas sobre territórios inimigos, enfrentando tempestades, falhas mecânicas e adversários igualmente treinados. Cada decolagem podia ser o começo de uma batalha intensa, ou o último voo de suas vidas. Hoje você vai descobrir como era realmente viver um dia na pele de um piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial, desde o treinamento e a rotina nas bases aéreas até os combates dramáticos que decidiam o controle dos céus. E antes de embarcarmos nessa jornada pela história, já se inscreva no canal para continuar explorando outros momentos incríveis do passado. A maioria dos pilotos de caça da Segunda Guerra Mundial era incrivelmente jovem. Muitos tinham pouco mais de 20 anos quando eram enviados para o céu em missões perigosas. Alguns haviam acabado de sair da escola, enquanto outros eram mecânicos, estudantes ou trabalhadores comuns antes de serem chamados para servir. De repente, suas vidas mudavam completamente ao receber o treinamento para pilotar máquinas de guerra capazes de voar a centenas de quilômetros por hora. Tornar-se piloto de caça não era algo simples. As forças aéreas selecionavam apenas aqueles que demonstravam reflexos rápidos, excelente visão e grande capacidade de tomar decisões sob pressão. O treinamento era rigoroso e muitos candidatos nem chegavam ao final do processo. Apenas os melhores eram escolhidos para pilotar aeronaves de combate e enfrentar o inimigo nos céus. Havia pilotos vindos de todos os lados do conflito. Alemães, britânicos, americanos, soviéticos e japoneses treinavam intensamente para dominar os céus da guerra. Cada país possuía suas próprias aeronaves, estratégias e táticas de combate, mas todos compartilhavam o mesmo objetivo: proteger seu território e derrotar os aviões inimigos. Apesar da imagem heróica que muitas vezes vemos nos filmes, a realidade era muito mais dura. A expectativa de vida de um piloto de caça em combate podia ser assustadoramente curta, principalmente durante os períodos mais intensos da guerra. Muitos pilotos experientes se tornavam lendas, mas inúmeros outros desapareciam após poucas missões. Mesmo assim, milhares de jovens continuaram se voluntariando para voar. Para alguns, era uma questão de patriotismo. Para outros, era a chance de viver uma aventura extraordinária em meio a um dos maiores conflitos da história. No céu, pilotando essas aeronaves velozes e perigosas, eles se tornariam protagonistas de batalhas que mudariam o rumo da guerra. O caminho para se tornar um piloto de caça começava com um treinamento extremamente exigente. Jovens recrutas eram enviados para escolas de aviação militar, onde passavam por meses intensos aprendendo os fundamentos do voo. Ali, cada detalhe era importante, desde entender os instrumentos do avião até aprender como controlar a aeronave em situações difíceis. Para muitos deles, aquele era o primeiro contato real com o céu. Nos primeiros dias de treinamento, os alunos passavam horas estudando teoria. Aprendiam sobre navegação aérea, funcionamento dos motores, leitura de mapas e comunicação por rádio. Os instrutores deixavam claro que pilotar um caça não era apenas sobre velocidade ou coragem, era também sobre conhecimento técnico e disciplina absoluta. Depois da fase teórica, vinham os primeiros voos de treinamento.
Sentados nos cockpits de aeronaves de instrução, os jovens pilotos aprendiam a decolar, pousar e manter o controle da aeronave em diferentes condições. No início, tudo parecia difícil. O barulho do motor, o vento contra a fuselagem e a responsabilidade de controlar uma máquina tão poderosa. À medida que ganhavam experiência, o treinamento se tornava ainda mais intenso. Os instrutores ensinavam manobras avançadas, mergulhos rápidos, curvas fechadas e técnicas de combate aéreo. Era durante esses exercícios que os pilotos começavam a se preparar para o que realmente os aguardava nos céus da guerra. Nem todos conseguiam chegar até o final. Alguns não suportavam a pressão, outros cometiam erros perigosos durante o treinamento. Mas aqueles que conseguiam completar o curso finalmente recebiam a chance de pilotar um verdadeiro caça de guerra e logo seriam enviados para enfrentar o inimigo em combates reais. Mas a vida de um piloto de caça não acontecia apenas no céu. Grande parte do tempo era passada nas bases aéreas espalhadas por diversos países durante a Segunda Guerra Mundial. Esses lugares eram verdadeiros centros de atividade militar, onde aviões pousavam e decolavam constantemente, mecânicos trabalhavam sem parar e pilotos aguardavam ansiosamente pelas próximas missões. As bases podiam variar muito dependendo da região e do país. Algumas eram grandes campos militares com hangares enormes e pistas bem preparadas, enquanto outras eram simples pistas improvisadas em campos ou áreas rurais. Em muitos casos, especialmente perto das linhas de frente, as condições eram duras e os pilotos precisavam viver em barracas ou alojamentos simples. Entre uma missão e outra, os pilotos tentavam descansar e recuperar as energias. Conversavam entre si, revisavam mapas ou simplesmente observavam os mecânicos trabalhando em suas aeronaves. Havia sempre um clima de camaradagem entre os aviadores, pois todos sabiam que dependiam uns dos outros quando chegasse a hora de voar novamente. Enquanto isso, as equipes de manutenção trabalhavam incansavelmente. Mecânicos verificavam motores, reabasteciam tanques de combustível e carregavam as metralhadoras com munição. Cada detalhe precisava estar perfeito, porque no ar qualquer pequena falha poderia custar a vida do piloto. Mas mesmo nos momentos aparentemente tranquilos, a tensão nunca desaparecia completamente. A qualquer instante poderia chegar uma nova ordem de missão. Quando o alarme soava na base aérea, os pilotos corriam em direção aos seus aviões, sabendo que em poucos minutos estariam novamente enfrentando o perigo nos céus da guerra. Antes de cada missão, os pilotos de caça eram chamados para uma reunião conhecida como briefing. Em uma sala simples dentro da base aérea, oficiais e pilotos se reuniam ao redor de grandes mapas presos nas paredes ou espalhados sobre mesas. Ali, cada detalhe da missão era explicado cuidadosamente, pois nos céus da guerra qualquer erro poderia ter consequências fatais. Durante o briefing, os comandantes apresentavam o objetivo da missão. Às vezes era escoltar bombardeiros que atravessariam território inimigo, outras vezes era interceptar aeronaves inimigas que haviam sido detectadas pelos radares. Os pilotos prestavam atenção em cada informação, tentando memorizar rotas, horários e possíveis perigos que encontrariam no caminho. Nos mapas, linhas eram desenhadas indicando as rotas de voo, pontos de encontro e áreas onde o inimigo poderia aparecer. Os oficiais também alertavam sobre a presença de baterias antiaéreas, que podiam disparar projéteis explosivos capazes de atingir os aviões mesmo a grandes altitudes. Cada piloto precisava entender exatamente o seu papel dentro da formação. Apesar da postura disciplinada, o clima nessas reuniões era sempre carregado de tensão. Muitos pilotos sabiam que algumas dessas missões eram extremamente perigosas. Alguns olhavam para os colegas ao redor da sala, conscientes de que nem todos voltariam para a base quando a missão terminasse. Quando o briefing terminava, os pilotos saíam da sala em silêncio e caminhavam em direção aos seus aviões. O momento da teoria havia acabado. Em poucos minutos, os motores seriam ligados e eles estariam novamente nos céus da guerra, prontos para enfrentar o inimigo em combates que poderiam decidir o destino da missão. Depois do briefing, os pilotos caminham rapidamente até seus aviões estacionados na pista da base aérea. O clima é de concentração absoluta.
Mecânicos e equipes de solo fazem as últimas verificações enquanto os pilotos sobem nas asas das aeronaves e entram nos cockpits apertados. Cada movimento é rápido e preciso, porque a missão pode começar a qualquer momento. Assim que o piloto se acomoda no cockpit, ele começa uma série de procedimentos essenciais. Verifica os instrumentos do painel, ajusta o rádio, testa os controles e confirma o nível de combustível. Ao redor da aeronave, os mecânicos retiram os suportes das rodas e fazem os últimos sinais com as mãos, indicando que tudo está pronto para a decolagem. Então chega o momento de ligar o motor. O som do motor a pistão explode no silêncio da base aérea e em poucos segundos vários outros aviões fazem o mesmo. As hélices começam a girar rapidamente, levantando poeira e fazendo o ar vibrar ao redor da pista. O som coletivo dos motores cria uma atmosfera poderosa e tensa. Logo os aviões começam a se mover lentamente pela pista, alinhando-se para a decolagem. Um a um, os pilotos avançam até o início da pista e aguardam a autorização da torre de controle. Dentro do cockpit, o coração acelera. Em poucos instantes, aquela máquina de metal estará voando a centenas de quilômetros por hora. Quando chega a vez do piloto, ele empurra a manete de potência para a frente. O avião acelera rapidamente pela pista enquanto a hélice corta o ar com força. Em poucos segundos, as rodas deixam o chão e o caça sobe em direção ao céu, juntando-se ao restante do esquadrão que começa a formar a formação de voo rumo ao território inimigo. Depois de decolar e formar a esquadrilha no céu, os pilotos seguem em direção ao território inimigo. Lá embaixo, campos, cidades e estradas passam rapidamente enquanto os aviões avançam em formação. A essa altura, cada piloto mantém os olhos atentos ao horizonte, sabendo que o perigo pode surgir a qualquer momento. Voar em formação era essencial durante a guerra. Os pilotos mantinham seus aviões próximos uns dos outros para garantir proteção mútua. Se o inimigo aparecesse, o grupo poderia reagir rapidamente. Essa estratégia aumentava as chances de sobrevivência, pois um piloto sozinho se tornava um alvo muito mais fácil. Dentro do cockpit, o piloto precisa manter atenção total. O som constante do motor, o vento forte e os instrumentos do painel exigem concentração absoluta. Pequenos ajustes no manche mantêm o avião estável, enquanto ele acompanha o restante do esquadrão através das nuvens e do vasto céu. Enquanto avançam cada vez mais perto do território inimigo, a tensão começa a crescer. A qualquer momento podem surgir aviões adversários no horizonte ou explosões de artilharia antiaérea vindas do chão. Os pilotos sabem que, quando o combate começar, tudo acontecerá extremamente rápido. Então, de repente, alguém no rádio avisa: contato à frente. Pequenos pontos aparecem no céu distante. Em poucos segundos fica claro que são aviões inimigos se aproximando. O momento da batalha finalmente chegou, e agora os céus se transformarão em um campo de combate mortal. De repente, o céu tranquilo se transforma em um campo de batalha caótico. Os pilotos puxam bruscamente o manche enquanto os aviões começam a subir, mergulhar e girar em manobras rápidas. O som das metralhadoras corta o ar enquanto trilhas de fumaça e disparos cruzam o céu em todas as direções. Os combates aéreos da Segunda Guerra eram incrivelmente rápidos e imprevisíveis. Um piloto precisava manter os olhos em vários lugares ao mesmo tempo, no inimigo, nos aliados, no céu ao redor e nos instrumentos do avião. Um único erro podia significar ser surpreendido por um caça inimigo surgindo atrás de você. Dentro do cockpit, o piloto sente o corpo sendo pressionado contra o assento enquanto faz curvas fechadas, tentando escapar ou se posicionar atrás do inimigo. O coração dispara enquanto ele tenta manter o alvo alinhado na mira do avião, esperando o momento exato para apertar o gatilho. Quando finalmente consegue se posicionar atrás de um avião inimigo, o piloto dispara uma rajada de metralhadora. As balas cortam o ar e atingem o caça adversário, que começa a soltar fumaça enquanto perde altitude. Mesmo assim, não há tempo para comemorar. Em meio ao caos do combate, outros aviões inimigos continuam circulando pelo céu. O piloto precisa continuar atento, pois outro adversário pode aparecer a qualquer momento. No combate aéreo da Segunda Guerra Mundial,
sobreviver dependia de habilidade, reflexos rápidos e um pouco de sorte. No meio do combate, nem todos os aviões conseguem escapar sem danos. Em poucos segundos, o piloto pode ouvir um barulho metálico forte quando projéteis atingem a fuselagem ou as asas do avião. O painel treme, alarmes podem soar e o avião começa a perder estabilidade no ar. Um caça danificado se torna extremamente difícil de controlar. O piloto precisa agir rapidamente, ajustando o manche e os pedais enquanto tenta manter o avião no ar. Em muitos casos, partes da aeronave podem estar destruídas, o motor pode falhar ou o combustível pode começar a vazar. Dentro do cockpit, o piloto avalia rapidamente suas opções. Se o avião ainda responde aos controles, talvez seja possível escapar do combate e tentar retornar à base. Mas se o dano for grave demais, a única alternativa pode ser abandonar o avião. Nos aviões da Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos tinham apenas alguns segundos para decidir se deveriam saltar de paraquedas, abrir a cabine, soltar os cintos e pular para fora de um avião em movimento exigia coragem e sangue frio, especialmente enquanto o combate ainda acontecia ao redor. Enquanto alguns aviões continuam lutando no céu, outros desaparecem entre as nuvens ou caem em direção ao solo. Cada missão deixava marcas profundas nos pilotos que sobreviviam, lembrando que nos céus da guerra, a linha entre voltar para casa ou desaparecer era extremamente fina. Depois de minutos que pareceram horas no meio do combate, os pilotos que sobreviveram começam a deixar a zona de batalha. O céu, que antes estava cheio de disparos e aviões inimigos, agora parece silencioso novamente. Aos poucos, os caças sobreviventes se reorganizam e iniciam o longo caminho de volta para casa. Durante o voo de retorno, o piloto ainda sente a adrenalina correndo pelo corpo. O motor do avião continua rugindo enquanto ele observa o horizonte e verifica constantemente os instrumentos do painel. Mesmo longe da batalha, qualquer problema mecânico pode significar um pouso forçado antes de chegar à base. À medida que a base aérea aparece no horizonte, um sentimento de alívio começa a surgir. Depois de enfrentar combates intensos nos céus, simplesmente ver a pista de pouso novamente já é uma vitória. Nem todos os aviões que decolaram naquela manhã estão retornando. Os pilotos alinham seus aviões para pouso, um por um. O avião desce lentamente enquanto as rodas tocam a pista com um leve impacto. O motor reduz a potência e finalmente o caça desacelera até parar. Quando o piloto abre a cabine e sente o ar no rosto, a tensão da missão começa a desaparecer. Mais uma missão foi concluída, mas a guerra ainda está longe de terminar. Em poucas horas ou no dia seguinte, muitos deles voltariam novamente aos céus para enfrentar os mesmos perigos. Quando o dia finalmente termina e os aviões permanecem silenciosos no campo de aviação, os pilotos sabem que cada missão faz parte de algo muito maior. Cada voo, cada combate e cada decisão tomada nos céus ajudava a moldar o rumo da guerra. Os pilotos de caça da Segunda Guerra Mundial enfrentavam uma realidade extremamente dura. Muitos deles eram jovens, alguns com pouco mais de 20 anos, mas carregavam uma responsabilidade enorme. Em poucos minutos no céu, precisavam tomar decisões que podiam significar a vida ou a morte. Apesar dos perigos constantes, esses pilotos desenvolveram habilidades extraordinárias. Controle preciso da aeronave, reflexos rápidos e coragem eram essenciais para sobreviver nos combates aéreos que aconteciam a milhares de metros de altitude. Com o passar dos anos, as histórias desses pilotos se tornaram parte importante da história da aviação e da própria guerra. Seus combates nos céus inspiraram livros, filmes e estudos militares que até hoje analisam as táticas usadas naquela época. Hoje, quando olhamos para aqueles antigos aviões de hélice e para as fotografias em preto e branco daqueles jovens pilotos, é difícil imaginar tudo o que eles enfrentaram. Mas uma coisa é certa: por trás de cada avião havia uma pessoa comum vivendo dias extraordinários em um dos períodos mais difíceis da história. Se você chegou até aqui, agora já sabe como era viver um dia na vida de um piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial. Entre voos perigosos, combates intensos e decisões tomadas em segundos, esses pilotos enfrentavam os céus todos os dias,
sem saber se voltariam para casa. Histórias como essa mostram como pessoas comuns viveram momentos extraordinários em alguns dos períodos mais difíceis da história. Cada missão, cada avião e cada piloto carregam histórias que ainda fascinam o mundo até hoje. Se você gosta de explorar como era viver em diferentes épocas da história, desde grandes guerras até civilizações antigas, este canal é para você. Então aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos, onde vamos continuar viajando no tempo para descobrir como realmente era viver em diferentes momentos da história.